Glória a Deus. Meus amados, minha saudação da paz do Senhor Jesus. Na posição que você está, por gentileza, abra a palavra de Deus em o primeiro livro dela, o livro do Gênesis. O capítulo é o de número 21. Livro do Gênesis, o capítulo de número 21. Vamos fazer leitura no versículo de número 15 em diante. Aproveito para saudar nosso pastor presidente, pastor Ângelo, que gentilmente nos cede seu espaço para ministrarmos a palavra de Deus, bem como todos os nossos obreiros, músicos que já têm louvado, cantores também ao nome do Senhor. Gênesis, capítulo de número 21, também nossa especial saudação àqueles que nos ouvem através da internet e estão celebrando conosco esse culto ao nosso Deus. Livro então do Gênesis, capítulo 21, o versículo, eu citei o 15, mas podemos ler desde o 14. Então se levantou Abraão de madrugada, ele tomou o pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela, e também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu e, habitando no deserto, foi flecheiro. Amém? Eu quero trazer uma mensagem titulada O Drama do Odre Vazio. Retorne por bondade ao seu lugar de assento e que toda a sua atenção esteja presa somente na palavra do eterno nosso Deus. Esse texto ele é conhecido dos leitores da Bíblia Sagrada, quando na tenda de Abraão, ali habitava Sara, esposa dele, e também o filho que eles tinham, a saber, Isaque. Mas Abraão, ele tinha também a sua serva Agar, e com ela havia tido um filho, e o nome do rapaz era Ismael. Agora, dado um momento da relação dessa família, que houve um desentendimento entre Ismael e Isaque, e isso acabou que influenciou a relação das mães, de maneira que agora Agar é despedida da tenda do casal, não que talvez morassem na mesma tenda, mas na tenda vizinha, mas dentro do arraial de Abraão, dentro da tribo de Abraão, dentro do povo dele, dos seus servos. E Agar agora ela tem que sair. Ali na tenda de Abraão, na tenda mantida por Abraão,
Agar tinha tudo. Ela tinha pão, ela tinha comida, ela tinha água. Ela tinha toda a provisão que ela necessitava. Mas Agar não tinha experiência com Deus. Agar não conhecia Deus da maneira com que Abraão conhecia. E às vezes eu me pergunto, o que é melhor, a tenda ou o deserto? Porque na tenda, ela estava dentro da sua redoma. Na tenda ela tinha proteção. Na tenda ela tinha provisão. Tudo que ela necessitava, a tenda de Abraão lhe dava. O suprimento e o cuidado de Abraão lhe dava. Mas quem duvida de que algum dia Agar não pensou, eu queria conhecer esse Deus, eu queria ter uma experiência com Ele, porque eu nunca recebi um milagre desse Deus. E todos nós falamos mal de deserto. Todos nós pregamos erroneamente acerca de desertos. E geralmente no meio evangélico, quando você pergunta para um crente como você está, ele diz: estou passando por um deserto. Mas eu abandonei esse tipo de gíria gospel. Eu abandonei esse tipo de jargão. Porque quando fui estudar melhor um pouco a Bíblia, ainda que eu sempre estou estudando e deverei estudar por toda a eternidade, porque nunca vamos aprender tudo. Mas eu descobri que deserto, ele é só ruim para o carnal. O deserto só machuca a tua natureza carnal, mas o deserto faz bem para os espirituais. Se deserto fosse ruim, Deus não mandava o povo dele 40 anos no deserto. Se deserto fosse ruim, Jesus não procuraria o deserto. O que um homem da Galileia, pastor Ângelo teve lá e sabe. A Galileia é a região mais linda de Israel, aonde há verde, aonde mais chove. Embora Israel seja um país que não é assim, tamanha chuva como há no Brasil. Mas Jesus saiu lá da Galileia para enfrentar um deserto lá no sul de Israel. Porque todos nós precisamos de desertos na nossa vida. Quem sabe um dia Agar disse: Deus, eu quero te conhecer melhor, eu quero ouvir a tua voz. E talvez Deus tenha pensado lá em cima o que Ele pensa acerca de mim e Ele pensa acerca de você. Ele disse: minha filha, eu não posso revelar-se no teu comodismo. Eu não posso manifestar o meu poder, a minha provisão, a minha pessoa. Eu não consigo me revelar de uma forma total quando você está na tua região de conforto. Às vezes Deus precisa nos tirar do nosso ninho para Ele se revelar a nós outros. E quando eu dizia para você que eu não falo mais mal de deserto, é que quando você vê deserto no hebraico, é midbar. E com as mesmas letras que eu escrevo midbar, eu escrevo medaber. Só muda os sinais massoréticos, que é aqueles pontinhos que tem embaixo e em cima das letras do hebraico. Mas no hebraico antigo não havia sinais massoréticos. E por isso que eu não critico o tradutor, porque não é fácil. Com as mesmas letras que se escreve deserto, se escreve falar. Com as mesmas letras que se escreve deserto, se escreve conversar. Somente quando se lê todo o versículo que o tradutor vai saber se está falando de palavra, se está falando de fala, de conversa, ou está falando de deserto. E os sábios dizem que quando uma palavra, ela tem a mesma grafia, mas o significado é diferente, é porque essa palavra ela está conectada com aquela da mesma grafia. Por exemplo, midbar, deserto, medaber, conversar.
Quando você diz: Deus, fala comigo, Deus diz: eu preciso te arrancar do teu ninho. Quando você disse assim: Deus, manifesta a tua presença na minha vida, aí Deus chega assim para você: para mim poder me revelar, eu preciso te levar para o deserto para poder falar contigo. É no deserto que Deus fala. É porque no deserto você fica mais sensível para ouvir Deus. Na tenda você corre demais. No deserto não tem para onde correr. Nem adianta correr. No deserto tem muita distração. Desculpe, na tenda tem muitos afazeres. Traz água de cá. Faz o caldo para tua senhora Sara. Corre aqui, corre ali. E às vezes você não tem tempo para ouvir Deus. E aí Deus te leva para uma situação para Ele poder se manifestar na tua vida. E aí você vê o texto. E aí vem Abraão e disse assim: deita fora essa escrava. Sabe quem mandou Agar embora? A Sara. Mas a palavra final era do Abraão. E aí você diz assim: pastor, mas não era quem deveria cuidar de Agar? Era. Mas às vezes Deus, para se revelar na tua vida, Ele permite que as pessoas mais próximas de você são as que te levem para desertos. Às vezes Deus, para Ele se manifestar na sua vida, Ele usa pessoas que você não esperava. Ele usa pessoas que você jamais colocaria no papel. Esse aqui é para cuidar de mim. Não, às vezes é Ele mesmo que te conduz, é instrumento de Deus. Pastor Diogo, o Satanás está usando fulano para me levar para uma situação difícil. Não é Satanás. Um dos maiores erros dos leitores da Bíblia é atribuir ao inimigo quando é Deus que está trabalhando. Era Deus usando Abraão para que Agar tivesse uma experiência. E aí você diz que é diabo. E aí vem a Bíblia. E como ela é linda. Oh glória. E então se levantou Abraão. E tomou o pão e um odre de água e deu a Agar. E colocou nos ombros dela. E ela partiu errante pelo deserto. O deserto é bom quando ainda você tem pão, quando você tem água no odre. E às vezes você diz assim: Deus, quando é que o Senhor vai operar? Quando é que o Senhor vai se manifestar no cenário da minha vida? E aí sabe o que Deus diz? Melhor, Ele não diz. Ele faz silêncio. E aí você clama, você olha para todos os lados e você diz assim: quem que vai passar para me ajudar? Ninguém. Cadê a caravana de vendedores do deserto? Ninguém apareceu. E aí você diz: cadê Deus que está em silêncio? Sabe por que Deus não está falando ainda? Ele está esperando esvaziar o teu odre. Porque é somente quando a gente se desencilha de tudo que é material. O material em si ele não é ruim, nós precisamos dele. Mas quando Deus nos vê apegado a todas as fontes humanas, quando Deus nos vê desapegado a todos os influentes, quando Deus percebe que a água do odre acabou, é quando começa o agir de Deus na tua vida. Porque enquanto tem água no odre, tu fica olhando para dentro do odre. Aí você diz assim: eu estou numa situação difícil, mas eu ainda tenho água. Eu estou atravessando o deserto, mas eu ainda tenho pão. E se você tem pão e se você tem água, você fala menos com Deus.
Mas eu tenho uma palavra para a tua vida. Pode acabar o pão no deserto, que fala de provimento, fala de provisão. Pode acabar a água no teu odre, pode acabar os influentes, pode acabar as pessoas que te dão suporte, pode faltar o amiguinho, pode faltar o compadre, a comadre, o vizinho, pode faltar todo mundo, mas não falta Deus no deserto da sua vida. Faltou pão, faltou água, mas não faltou Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Às vezes Deus espera esvaziar todas as nossas reservas. E não estou falando de dinheiro não, Ele faz parte. Mas quem sabe você entrou aqui essa noite, ou de casa você ouve essa mensagem, e você se pergunta: pastor Diogo, já está esvaziando meu odre, já não há mais alegria na minha vida, já não tem mais otimismo, já perdi a esperança, os meus projetos já desvaneceram, já rasguei todos e joguei no lixo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Quem sabe você chegou aqui com o teu odre esvaziando, mas quando mais vai esvaziando o nosso odre, quanto mais a gente vai se apequenando, quanto mais a gente vai se humilhando, mais perto estamos de conhecer a grandeza de Deus na nossa vida. E aí vem a Bíblia, queridos, olhe para cá. Versículo 14, sabe o que diz o texto? E partiu Agar errante. Sabe o que é errante? O sinônimo de errante é uma pessoa que está desnorteada. Errante é sem direção. E muitas das vezes você quer uma direção. E quando você não tem uma direção, quando você não sabe para que lado ir, e quem sabe eu estou falando para alguém aqui essa noite que está numa encruzilhada, que diz assim: pastor, eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, eu não sei se eu avanço, se eu fico, eu não sei o que eu faço. É quando você acha que está perdido, é aí que você vai encontrar Deus no teu deserto. A gente acha que sabe os melhores caminhos, mas há um texto de Provérbios que o caminho do homem parece direito aos seus olhos, mas o final dele conduz para a morte. A gente não sabe o caminho da vida. Agar partiu errante, ela partiu sem rumo, desnorteada. E as pessoas que mais encontram Jesus na vida são aquelas que estavam desnorteados. Você percebeu que a pessoa tem que se perder primeiro para depois ela encontrar Deus? Agora, quando a pessoa está achada, quando a pessoa diz assim: eu sei o que eu quero da minha vida, são pessoas que dificilmente elas vão ter uma experiência com Deus. Porque ela diz assim: eu não preciso de igreja, eu não preciso estar mais do que uma vez na semana na casa de Deus, eu não preciso de Bíblia, não preciso de oração. Porque a pessoa acha que está bem no caminho dela. E aí eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que é quando a gente não sabe de nada. Eu acho que é o momento quando a gente não sabe mais nada, que a gente está meio perdido em algumas circunstâncias da vida. É ali que nós vamos encontrar o Deus que aponta o caminho para a nossa vida. Você chegou aqui sem saber o que fazer. Você chegou aqui não sabendo que rumo tomar durante essa semana. Ou você está diante de uma decisão, e você tem pedido, você tem clamado, e você tem dito: Deus, eu não sei mais o que fazer. E sabe o que é que Deus está achando? Ele está achando bom, porque quando você não acha mais o que fazer, você não sabe mais que rumo
tomar. É aí que Deus vai se engrandecendo na tua vida. É aí que você vai se apequenando e Ele vai lhe mostrar uma direção para a tua vida, porque na direção de Deus você não erra. Versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. Verso 16. E sentada a boa distância, ela disse que eu não veja morrer o menino. Interessante que o mundo pós-moderno é um mundo muito ativista. Esta sociedade não tem paciência para sentar, porque na globalização a gente não sabe quem mais quer correr. É os Estados Unidos correndo a China correndo para pegar os Estados Unidos. Quem quer está atrás quer passar na frente. É a esquerda querendo superar a direita, e outro tempo é a direita a esquerda. E aí você vai entrando nesse sistema. E aí você vai entrando nessa. E aí você pensa assim: não, eu preciso ser rápido. Quando das vezes o melhor é não fazer nada. Eu não vejo Agar batendo perna desesperada, ela sentou. Sabe o que você e eu precisamos? Sentar e esperar em Deus. Aleluia. Aí você entrou aqui dizendo: pastor, eu não sei mais o que fazer. E sabe o que eu digo para você? Isso é bom. Isso não é ruim. Isso é bom. Pastor, eu não sei para que lado eu vou. Então não vai para lado nenhum. Fica sentada. Fica quieto. Fique calmo. Relaxa. Deus precisa se manifestar na tua vida, mas você não pode estar distraída. Você tem que estar relaxado. Eu disse há dias atrás que a pandemia nos fez sentar. E eu não estou comemorando pandemia. Eu só descobri na vida que de limão dá para fazer limonada. A gente tem que tentar tirar coisas boas. Deus nos colocou na sua cadeirinha de pensar. E esses dias eu vi o pastor Ângelo postar alguma coisa. Nunca passamos tanto tempo consertando redes, não é, pastor Ângelo? Porque a Bíblia diz que os discípulos se assentaram para consertar as redes. Olha, se depender de tempo para consertar a rede, as minhas estão bufando. Não só as minhas, de todos nós. Aí Agar está sentada. E aí tem um adágio ali fora que diz assim: pode esperar sentado. Já ouviu isso? Pode esperar sentado. Agora, se disserem isso para mim, não é ofensa. Porque aquele que está debaixo da potente mão de Deus, não eu, mas você também, pode esperar sentado. Pode esperar sentado, porque o teu Deus está em pé. Te acalma. Te acalma. Senta e relaxa. Porque Deus vai agir. Por que Agar sentou? Porque ela se achou impotente. Ela se achou fraca. Mas eu já ouvi alguém dizer isso na Bíblia. Paulo disse, pastor Nilson, é quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Se Paulo disse isso, vai sobrar o que para mim?
Se quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Foi na fraqueza de Agar que Deus mandou a grandeza dele lá de cima. Foi na impotência de Agar que Deus manifestou para ela o seu cuidado. Deus nos coloca para sentar nessa quarentena. Sabe para quê? Porque enquanto nós estamos fracos, mais dependente dele nós estamos. A gente pensou que se entrasse o partido tal, tudo ia melhorar. A gente pensou que se fulano entrasse, ia melhorar. Tudo bem, não estou falando de política. Eu estou dizendo que tudo está no comando de Deus. Entre quem entrar. Se Deus quer soltar uma pandemia, a gente não pode fazer nada. Sabe de uma coisa? Deus nos humilhou. Deus tirou todas as vaidades do ser humano na terra. Todo ego foi esvaziado. Cadê os grandes laboratórios? Cadê a ciência? Cadê os grandes bilionários? Não pode fazer nada contra um vírus invisível. Sabe o que é isso? É Deus tratando com a humanidade. Oh glória! Sabe de uma coisa? Mas eu e você estamos sentados esperando Deus se levantar em nosso favor. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Se você sentou assistindo, aquilo que tu mais ama está perdendo as forças. A Ismael era o que Agar mais amava. E aí você olha para a tua empresa e o faturamento diminuiu. É o teu Ismael. E aí você olha para a tua conta bancária, para quem tinha a gordura está queimando. E aí você diz assim, meu Ismael está emagrecendo. E aí você olha para tantas coisas e vê o Ismael emagrecendo. E aí Agar tem a dura realidade de sentar-se para assistir o que ela mais ama está morrendo. Quem sabe você está olhando para o Ismael, para você talvez seja o teu casamento, tua saúde, tua vida financeira. E aí você está assistindo aquilo que tu mais ama está minguando. Aquilo que você mais ama está desnutrindo. Agora eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Receba aí quem acredita em profecia da parte de Deus. O teu Ismael não vai morrer não, sabe por quê? Porque você não sentou ao léu, você não está sentado no ermo, você está sentada perante o Deus que fez os céus e a terra. Aleluia, aleluia. Verso 16: e levantou a voz. E levantou a voz, verso 16, acompanhe comigo. E foi sentar-se em frente dele a boa distância, e que eu não veja morrer o menino. E sentado em frente dele, levantou a voz e chorou. Levantar aqui do hebraico é nasa, que deu o nome para aquela estação espacial lá dos Estados Unidos, NASA. Assim como os personagens da Marvel, Rodrigo, foram tirados da Bíblia, a NASA também foi. NASA quer dizer erguer, levantar. NASA. Agar levantou a voz e chorou. Ainda que o texto não diga, mas para mim foi na presença de Deus. Foi para Deus que ela chorou. Porque a essas alturas do campeonato, Agar não tinha experiência com Deus, mas aos deuses do Egito ela não servia mais. Eu penso que não.
Porque quem conviveu com Abraão, com o pai da fé, ela não tinha a experiência de Abraão e de Sara, mas eu creio que ela não servia mais aos deuses do Egito. Ela levantou a voz e chorou. Sabe o que dá para fazer no deserto? Não dá para contar dinheiro no deserto. Sabe o que dá para fazer? Sabe o que não dá para fazer no deserto? No deserto não dá para abrir um notebook e acompanhar a valorização da Bovespa. Sabe o que não dá para fazer no deserto? Não dá para fazer beicinho, não dá para murmurar, mas sabe o que dá para fazer no deserto? Levantar a tua voz e falar com Deus. Pastor, o que eu faço? Não murmura, não reclama, não chama a mamãe, não chama a vovó, não adianta. Você tem que sentar e levantar a voz e orar. Você tem que dobrar o joelho, e se não der para orar, chora. Aleluia, glória a Deus. E diz a Bíblia, versículo de número 16, o 17, ouviu Deus. Tem coisa na Bíblia que tu olha tão rápido, e eu acho que a gente lê a Bíblia rápido demais. Ouviu Deus. Parece que é tão simples para você ouvir o Deus. É porque não era contigo. Qual é a melhor oração, pastor? Em pé, deitado, de joelho? A melhor oração é que Deus ouve. Ouviu Deus. A melhor oração não é em pé, não é sentado, não é de costa, não é deitado. A melhor oração é de um coração quebrantado. A melhor oração é quando o teu odre está vazio. A melhor oração é quando você não sabe mais o que fazer. A melhor oração é quando o teu limite do cartão já era. E eu não estou falando só de finança, é o crédito, é a reserva, é a gordura de sorriso de pai, já foi tudo embora. E aí você perde todos os teus apoios, toda a tua influência. E aí quando você está naquela fragilidade que Deus queria te levar para ela, só para você dar ouvidos a Ele, só para Ele te ouvir. Ouviu Deus a voz do menino. Ouviu Deus a voz do menino. Mas no versículo anterior, quem chorou foi ela. E por que Deus ouviu a voz do menino? Aleluia. Espera aí. Se eu disse que a gente lê a Bíblia rápido, eu acho que a gente prega rápido demais, inclusive eu. Se no versículo 16, levantou e sentada, gênero feminino, ela, e sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17, ouviu Deus a voz do menino. Mas a Bíblia nem diz se ele orou, mas a Bíblia diz que ela levantou a voz. Sabe o que eu aprendo? Deus ama o que tu ama. Deus valoriza aquilo que você muito valoriza. Ela não orou por ela, ela orou por aquilo que estava minguando. Deus ouviu a voz de Ismael. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou vendo o teu projeto. Eu estou vendo o objeto da tua oração. Eu estou vendo a fraqueza daquilo que tu ama. Eu estou vendo aquilo que tu ama perecer. Eu estou vendo o teu sonho ir pelo ralo.
Ouviu Deus, um menino, sabe o que Deus está falando? Deus está dizendo: eu estou prestando atenção no teu projeto, eu estou prestando atenção naquilo que tu sonha, eu estou prestando atenção naquilo que tu te preocupa, eu estou amando o que tu ama, eu estou dando atenção para aquilo que você está dando atenção, eu estou dando valor para a tua lágrima, eu estou dando atenção para o teu choro. E bradou o anjo do Senhor. E bradou. Sabe o que é isso? E bradou. Quando a Bíblia diz e bradou o anjo, e bradou o anjo, isso aqui é o céu falando. Isso aqui é o céu falando. Pode acabar o odre, ou a água do odre. Pode acabar a tua força no deserto. Pode acabar o teu ânimo, e por isso ela sentou. Mas não acabou Deus de olhar para a sua vida. Oh, aleluia. Sabe até quando que dura o teu deserto? Até Deus falar. Sabe até quando dura a tua dor? Até Deus abrir a boca. Sabe até quando dura a tua lágrima? Até Deus bradar no cenário da sua vida. E eu recebo a autoridade de Deus para soltar uma palavra para a tua vida essa noite. O meu Deus vai bradar essa semana na sua vida, creia você. Pega essa palavra. A pessoa que você esperava ajuda não bradou. O teu amiguinho não te liga mais, mas Deus quer falar contigo. O céu quer se revelar na sua vida. Oh, glória a Deus. Precisava acabar a água do odre, precisava enfrentar um deserto para ela ter uma experiência com Deus. Recebe essa palavra. O céu vai quebrar o silêncio. Eu vim aqui profetizar que Deus está quebrando o silêncio dele na sua vida. E quando Deus fala, é na altura do teu clamor. Por que diz que bradou? Bradou aqui do original não é falar, é gritar. Não é só nós pentecostais que gritamos, Deus grita também algumas vezes. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Por que o anjo bradou e por que ele não falou? Tem diferença. É que Deus fala forte na tua vida à medida do tanto que tu fala com Ele. Pastor, Deus fala pouco comigo, mas tu também não fala muito com Ele. Pastor, Deus está em silêncio, e você dobrou o joelho a última vez quando? Ah, foi lá na casa do vovô, a gente orou no domingo para almoçar. A tua última oração foi da refeição. Mas eu sei que tem homens e mulheres aqui que eu respeito. Tem homens e mulheres aqui que têm bradado, têm clamado, têm chorado, têm mostrado o seu Isaac para Deus. Desculpe, o seu Ismael, aqui é Ismael. Tem apresentado o seu Ismael para Deus. Tem apresentado o seu clamor para Deus. Eu sinto de Deus e é de Deus, porque eu não estou em outro lugar senão na casa de Deus, de dizer para você que o céu vai quebrar o silêncio dele na sua vida. O anjo do Senhor disse a Agar: não temas. Pensa comigo. Parece que o céu ele chega numa calmaria. A mulher está com o filho morrendo, o mamá está atrasado, e eu pensei nos meus filhos agora. Se arrancar o Nescau lá de casa, a gente é expulso da casa. E eu não estou ganhando nada para fazer propaganda para Nestlé. O menino está morrendo, o mamá está atrasado, não tem o que comer. Tudo bem, aquele já era um moço.
Agar está desesperada, não tem mais água para beber. E aí chega o céu e diz: não temas. Não tenha medo. O céu ele vê numa ótica que a gente não vê. O céu ele interpreta a crise de outro prisma. Quando você está desesperado, o céu está em paz. Pastor, mas isso até é óbvio. Eu sei. Mas você não é um cidadão deste mundo. Você não é mais do mundo. Você agora é de Cristo. Oh, aleluia. E o céu está dizendo para você: não tema se o faturamento da tua empresa diminuiu. Não tema se a sua renda diminuiu. Não tema se o desemprego chegou. Não tema se você não está colocando mais aquela picanha na mesa. Não temas. Sabe o que o céu está dizendo? Está tudo controle. Sabe o que o céu está dizendo? Vai ter a hora da virada. Sabe o que o céu está dizendo? Abre a boca e dê glória, porque tudo está no controle de Deus. Eu vou provar isso para você. Verso 18, olha o que o céu falou: ergue-te. Meu Deus, o horário voa. Ergue-te. Tem muita gente que fala para te jogar para baixo, mas quando o céu fala é para te colocar para cima. Primeira coisa que vai acontecer no teu deserto, já está acontecendo. Deus está começando a falar contigo. Oh glória. Segunda coisa, Deus vai começar a te levantar. Erguer é mudança de posição para cima. Eu venho aqui em nome de Jesus dizer que o meu Deus vai levantar, nem que seja o teu ânimo hoje, mas o resto Ele fará nos próximos dias. Muita gente fala e te joga para baixo, mas quando o céu fala, Ele te coloca de pé. Levanta o rapaz, está no versículo 18. Toma ele pela mão. Espera aí, pastor Robson. Mas no versículo 16, pastor Robson, ela sentou-se a um tiro de arco para não ver o sonho dela morrer. Ela praticamente abandonou. Ela está dizendo assim: olha, não tem mais jeito. Eu vou virar o rosto para não ver o que eu amo morrer. Agora vem o céu, no versículo de número 18, e diz: toma pela mão o teu sonho. Toma pela mão aquilo que tu preza. Toma pela mão o teu Ismael. Olha para cá. O Espírito de Deus está me dando uma revelação. Aquilo que você rabiscava, aquilo que você projetava, você amassou nos últimos dias e jogou no lixo. E aí você diz: não, com essa pandemia já era o meu projeto. Aí sabe o que Deus está dizendo? Toma ele pela mão de novo. Toma ele pela mão de novo. Toma aquilo que tu ama pela mão. Aquilo que tu ama não vai perecer, mas vai voltar para as tuas mãos. Quem crê nessa palavra, diga glória a Deus. Eu encerro. Toma pela mão, pois dele farei uma grande nação. Agar está vendo o menino morrer, ele está vendo diminuir. Porque à medida que uma pessoa não toma água e não come nada, a sua película ou a sua camada de gordura vai diminuindo. É evidente. Agora vem Deus, o céu, no versículo 18 e diz: farei grande. Tu está vendo diminuir. Você está vendo o teu Ismael emagrecer. Eu já estou encerrando, olhe para cá. Você está vendo o teu Ismael emagrecer, e Deus está dizendo: ele vai ser grande. Oh, pastor Iberê, Deus está dizendo: o teu Ismael vai ser grande. Orabagaçu, becala show. Orebequelestui, que alara abraçou. Levante a palma da mão quem crê em profecia. Eu tenho uma para a tua vida.
Aquilo que você está vendo diminuir, o céu está dizendo, vai se virar grande ainda. Quando Deus entra no mistério, vai virar grande. Aquilo que você está vendo diminuir, vai crescer diante dos teus olhos. Encerro, verso 19. Então Deus abriu os olhos dela, e ela viu um poço. Existe poço no deserto de Beersheba? Não tem, nem hoje. Mas Deus abre poços no deserto. Só que não é miragem. Na vida do ímpio é miragem, é ilusão. Na vida do crente é pura realidade. E diz a Bíblia, ela viu um poço. Quem sabe você olhou para os poços e viu todos eles secos. Você viu todos os recursos desvanecerem. E aí você vem numa terça-feira fria dessa, para ouvir uma palavra de Deus. E Deus está dizendo, olha, eu tornarei a abrir poços no deserto da tua história. O céu não está em crise não. Deus vai abrir poços no deserto da tua trajetória. Quem crê, abre a boca e dê glória. Ninguém está vendo uma saída, mas você vai ver poços no teu deserto. E ela foi encher o odre. Quando ela encheu o odre, acabou a prova. O meu Deus está dizendo para você, é noite de voltar a encher odres. Oh, aleluia. É noite de você começar a encher os odres que estavam esvaziando. Você só via a água acabar, mas a partir dessa noite o meu Deus libera uma palavra na sua vida. Os odres voltarão a encher na tua história. Fique em pé, eu quero estar orando por sua vida. Aleluia. Versículo 20. E Deus estava com o rapaz que cresceu. Quando Deus está, as coisas só crescem. Quando Deus se faz presente, um negócio melhora. Deus, em meio ao deserto, Ele diz, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Aleluia, aleluia. Eu quero estar orando por tua vida. Feche os seus olhos aonde você está. Oh, aleluia. Eu vim profetizar que é noite de voltar a encher odres. O drama do teu odre acabou. Você vai parar de olhar para o odre e só ver esvaziar. A partir dessa mensagem, o meu Deus está dizendo que você vai ver os odres voltarem a encher novamente. Ismael não vai morrer. Aquilo que tu ama não vai perecer, porque o céu vai bradar. Quem crê, diga glória a Deus. Levante as mãos, vamos orar nesse momento. Eterno Deus e poderoso Pai que estás nos céus, em o nome de Jesus, teu amado Filho, eu peço, meu Deus, começa a abrir poços no deserto desta história. Abre, ó Deus, poços nesta noite. Faze-nos encher nossos odres. Nosso Ismael não vai morrer. Nossa fé não vai morrer. Nossa esperança não vai morrer. Paizinho do céu, dá crescimento para nós. Cresce nossa fé, nossa esperança. Oh Deus Todo-Poderoso, quero estender as tuas mãos e abençoar o teu filho, abençoar a tua filha. Ó Deus eterno, em o nome de Jesus, eu oro por eles, Pai, e peço a bênção, em o nome de Jesus.